Olá, personal! Seja muito bem-vindo a esse nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre estratégias digitais. Num conteúdo anterior, nós falamos sobre estratégias físicas para conseguir o primeiro aluno ou para conseguir novos alunos, mais alunos aí para a sua agenda. E aí nós decorremos todo um conteúdo, discutimos, falamos sobre várias estratégias que nós podemos fazer, estratégias físicas, né, no mundo real, né, no mundo carne e osso, ao vivo, que, como eu disse no outro conteúdo, mas vale a pena lembrar, é onde acontece o nosso produto, né? O nosso principal serviço. É importante que no início já deste conteúdo fique claro que nós estamos falando da aula do personal trainer presencial, tá bom? Nós não estamos aqui focando na assessoria online ou no coach online ou qualquer outro tipo de atendimento que não seja a aula presencial. Lógico, nós personagens, nós podemos desenvolver esses outros produtos. Aliás, outros conteúdos aí virão sobre esses outros serviços, esses outros produtos que podemos desenvolver, que eu posso ajudar vocês a desenvolver também, que eu também tenho e que super vale a pena para complementar aí o seu serviço, o seu trabalho da aula presencial, né? Para que a gente possa ter uma agenda, uma boa agenda recheada de alunos, mas que também possamos rentabilizar com outros serviços, com outros produtos. Então é importante que você saiba, que você já entenda que as estratégias digitais que eu vou falar para vocês nesse conteúdo é para a aula presencial, tá bom? Depois, num outro momento, nós vamos falar de estratégias de produtos que não são presenciais, tá bem? Para que isso não fique confuso. Porque eu percebo que muitas vezes isso fica confuso aí para vocês, ou até no mercado, ou até também quando vocês estão tentando vender ou estão tentando estudar algum conteúdo, alguma estratégia para aquele produto. Então é importante que vocês saibam o produto que vocês querem desenvolver. Então você está estudando, você está querendo aprimorar, você está querendo captar mais alunos para a aula presencial, aí essas estratégias cabem a você. Se você está procurando estratégias ou venda de produtos online que não são presenciais, aí nós teremos outros conteúdos que falam disso, tá bom? Para que você não fique confuso aí com as informações que eu vou te passar, tá? Com aquilo que acontece na minha vida, com aquilo que eu pude aprender nesses 15 anos de experiência no mercado, né? E que eu venho, lógico, percebendo todas essas mudanças, toda essa tecnologia, esse mundo digital adentrando o meu dia a dia, né? Porque imaginem, eu que sou formada há 15 anos, nós não tínhamos de forma alguma a tecnologia que temos hoje, nós não tínhamos em um celular o mundo de informações, contato que nós temos hoje. Lógico, já havia um pouquinho, né? Mas não como hoje. Então, tudo que nós vamos falar hoje, tudo que eu quero ensinar para vocês, vem aí da minha experiência, da minha vivência, de tudo que eu venho estudando e de tudo também que eu venho testando, experimentando e vendo dar certo, para que vocês também possam fazer dar certo para vocês. O meu intuito principal é ajudar vocês, para que vocês tenham sucesso muito mais rápido do que eu tive, né? Lógico que eu tenho meu sucesso, que eu tenho a minha vida bem sucedida, mas eu demorei aí alguns anos para isso acontecer. E é isso que eu gostaria que para vocês fosse mais rápido e quero muito ajudar vocês nisso, tá bom? Então, essas estratégias digitais que nós vamos falar hoje é focado na aula presencial, ok? Isso é muito importante que você tenha claro. Então, é importante que você já saiba de início que
Todas essas ferramentas online, elas são realmente as ferramentas que nós vamos usar. Por que que elas são ferramentas? Porque eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso exatamente pelo que a gente combinou no início. Eu vou vender um produto físico, eu vou vender uma aula presencial. O meu principal produto, o meu serviço como personal trainer principal é a aula presencial. Então, eu vou utilizar essas ferramentas para chegar na aula presencial. Então, aqui seria somente um primeiro passo. Isso é extremamente importante que vocês tenham claro, porque eu ando vendo vários cursos de marketing digital acontecendo que acredito serem super importantes. Eu também estou estudando sobre isso, mas eu quero que vocês tenham claro que se você vai vender um produto presencial, você precisa usar o online como uma ferramenta. Você não vai vender o seu produto aqui. Se você está focado na aula presencial, você não consegue vender o seu serviço aqui, né? Aqui não é o final do seu caminho, aqui é o início, tá? Se a gente está falando de estratégias digitais, eu queria dizer para vocês que o Insta, o Face e o YouTube são ferramentas que nós podemos começar a conhecer pessoas. Nós conhecermos e as pessoas nos conhecerem. Nós podemos começar a despertar interesse nessas pessoas. Nós podemos começar a engajar essas pessoas, interessar essas pessoas pelo que nós falamos, pelo que nós entregamos, por quem nós somos, pelo nosso trabalho. Então aqui seria como um primeiro passo. É como se eu dissesse aqui: oi gente, eu sou Ana Carolina, eu sou personal trainer, olhem para mim, olhem, me vejam um pouquinho, prestem atenção em mim. Então aqui é acende a luz para todo mundo ver que você existe. Tá bom? Então aqui você tá mostrando, nós estamos usando uma estratégia digital para que as pessoas te conheçam, certo? Para que elas te vejam, para que elas se interessem por quem você é, por onde você trabalha, que aula você dá, quem você atende, como você é como pessoa, né? Porque hoje nas redes sociais é muito fácil conhecer as pessoas, vocês não acham? É só a gente ter um tempinho ali para investigar. Muitas vezes a gente conhece mais a pessoa na rede social do que presencialmente, né? Porque sem querer nas redes sociais as pessoas acabam mostrando o que muitas vezes pessoalmente elas não mostram. Por isso, nós, como personal trainer, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Sendo essas ferramentas para você conhecer pessoas, para você interessar pessoas, para você engajar pessoas, você precisa prestar muito atenção, muito. De verdade agora, tá, gente? Você tem que prestar muito atenção com o que você mostra. Quem você mostra? O que as pessoas recebem de você? Quais são as informações? Quais são as imagens? O que você diz para as pessoas? Alguém já falou isso para vocês? Você não é quem você pensa que você é. Você é quem as pessoas acham que você é. Ou seja, parece confuso, né? Mas, de certa forma, é verdadeiro. Por quê? Muitas vezes a gente pensa, eu penso que eu sou super humilde. Eu penso, né? Aí, de repente, quando eu vou conversar com as pessoas ou alguém pergunta de mim para outra pessoa, eu começo a perceber que um monte de outras pessoas não me acham humilde. Acham que eu sou snob, acham que eu sou narizinho empinado, acham que eu não falo com ninguém, que eu sou fresca, que eu sou elitizada. Então, será que realmente eu estou passando a mensagem, eu estou mostrando para o mundo quem eu sou de verdade? No caso de eu ser humilde, né? Nesse exemplo que eu tô dando para vocês, será? Porque às vezes realmente você é uma pessoa humilde, né? Você não é nada disso que as pessoas estão pensando ou falando de você, mas
É isso que elas estão percebendo. Então, de alguma maneira, é assim que você está se mostrando. E aí, mais do que no pessoal, no presencial, hoje em dia tem muito isso. Quem é você nas redes sociais? Quem é você aqui? O que as pessoas recebem de você? Isso é um exercício. Olha só, gente, imaginem uma coisa. Imaginem se você não se conhecesse. Então você não se conhece, tá? Aí você vai lá, vou dar um exemplo do Insta. Aí você vai lá no seu feed, abre o seu feed e começa a correr os posts. Começa a correr os posts. Se você não se conhecesse, quem você veria ali? Que pessoa você veria ali? Quem é aquela pessoa? O que o mundo está recebendo de informações e está construindo de quem é você? Entenderam isso? Tudo que nós postamos, posts, fotos, imagens, qualquer coisa. Tudo que nós colocamos em posts, tudo que nós colocamos em vídeos, tudo que nós colocamos em conteúdo, vai construindo quem nós somos para as pessoas. Aquelas pessoas que não nos conhecem, que não te conhecem pessoalmente. E se você está usando essas ferramentas para que as pessoas te conheçam, se interessem por você, se engajem em tudo que você posta, na pessoa que você é, em você profissional, em você personal trainer, você tem que se preocupar quem é essa pessoa que eles recebem, como você se mostra, o que você mostra para essas pessoas. Será que o que você mostra aqui, que é o nosso primeiro passo das estratégias digitais para chegar lá na aula presencial, no aluno te contratar para a aula presencial, será que aqui você mostra que você é um super profissional, que você é um super personal trainer, que você entrega um produto, um serviço, um atendimento de excelência, que você consegue realmente dar valor para o seu trabalho e não preço? Será? Faz esse exercício. Vai lá no seu feed e dá uma olhadinha em todos os posts. Olha para eles como se você não se conhecesse. E avalia quem você é para as pessoas que te veem nas mídias sociais. Por quê? Porque se nós temos esses objetivos aqui, ó, nós precisamos ter isso daqui combinando com isso. Combinando no sentido de querer captar alunos, querer ter mais alunos, querer dar mais aulas presenciais. Então isso daqui precisa estar conectado, entenderam? Isso precisa estar conectado com isso. É uma coisa que vai e volta, tá bom? Os meus posts, os meus vídeos, os meus conteúdos, eles precisam chamar a atenção de pessoas para me conhecerem. Eles precisam interessar essas pessoas que estão me conhecendo por ali. Eles precisam engajar pessoas. Que pessoas seriam essas? Futuros alunos. O nosso objetivo não são futuros alunos. Por isso, tudo aqui tem que estar conectado com aqui. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Se você gosta de postar outras coisas, tá? Eu não quero ficar dando muito exemplos, porque às vezes parece que eu estou sendo eliminatória e que eu estou ditando regras. Não é isso, porque cada um é dono do seu perfil, do seu feed, dos seus posts, dos seus conteúdos. Eu não quero ditar regras para vocês, mas eu queria dar uma dica para vocês. Se você gosta de postar coisas, sejam fotos, sejam vídeos, sejam conteúdos, qualquer coisa que não tenha a ver, não combina, tá? Que não combina com o público que você quer falar, com a imagem que você quer passar, ou seja, com futuros alunos e com uma imagem profissional, faz um outro Insta, por exemplo, faz um outro Face, faz um pessoal e aí você usa o seu profissional para realmente falar com quem?
Falar com pessoas que podem ser seus prováveis alunos. Se nós estamos objetivando vender mais o nosso produto final, que é a aula presencial, os nossos planos de personal trainer, porque você pode ter um plano mensal, trimestral, semestral. Então, se você quer isso, então aqui tem que estar conectado com futuros alunos, ok? Não pode estar desconectado, tem que combinar. Vocês entenderam? O que eu quero dizer? Eu só vou falar um exemplo, tá? Um exemplo. Faz de conta que eu, de repente, resolvo começar a postar muitas festas, muitas bebidas, muita bagunça, videozinhos um pouco duvidosos em comportamento profissional, tá? E aí eu resolvo colocar tudo isso aqui. Então, vocês acham realmente que essas fotos, esses vídeos, esse muito à vontade das suas redes sociais está se conectando com futuros alunos? Você acha que você está conseguindo falar com um futuro aluno? Porque, como nós dissemos, aqui nós estamos trabalhando os futuros, sendo que também podemos ter alguns alunos nossos aqui nos seguindo também, lógico. Mas o que nós queremos? Nós queremos ou captar um primeiro aluno ou ter mais alunos. Então, será que esses posts, esses vídeos, esses conteúdos estão falando com o meu público? Com o público que você quer falar? Com a pessoa que você quer falar? Que é quem? O seu futuro aluno? Será? Se você for DJ, se você for promoter, se você for, enfim, se você tivesse uma outra profissão que não tem nenhum problema, não é melhor, nem pior, nem nada, é só outra profissão, certo? Aí ok, aí combina, vocês me entendem? Só que para um personal trainer, de repente, com tanta constância, eu diria, no meu caso, com constância alguma, eu posto esses conteúdos. Porque eu uso as minhas redes sociais principalmente com fim profissional. E eu quero falar com quem? Eu quero falar com o meu público profissional. Vocês podem perceber, por exemplo, que no meu Insta eu tenho um público mais voltado para vocês, o personal trainer, o professor. Então vocês podem ver os posts, fotos, conteúdos, vídeos, enfim, muitas coisas voltadas para vocês. Lá também eu tenho alguns conteúdos, principalmente nos stories, para os meus alunos, para aquele cliente final, para aquele que consome o meu produto final, que é minha aula presencial. E para vocês eu tenho os conteúdos online. Então assim, tem um alinhamento entre tudo que eu posto, tudo que eu faço, tudo que eu trabalho aqui, ó, atrás das câmeras, lá no celular, escrevendo, tirando foto, falando, tem uma conexão com quem eu quero falar. Isso parece muito simples, gente, parece muito óbvio, talvez, para você que já tenha pensado nisso, para você que já faz isso, para você que já toma esse cuidado, mas para muitos de vocês que nunca pensaram nisso, eu te oriento a vai lá nas suas redes sociais e dá uma olhadinha, faz esse exercício de se analisar como se você não se conhecesse. O que não combina com um perfil profissional, tira, certo? Ou cria um outro perfil profissional e começa a trabalhar neste perfil profissional e começa a trabalhar com posts, com vídeos e com conteúdos que falem com o seu público, que falem com pessoas sobre assuntos, interessando-as, engajando-as e despertando o interesse nelas de te conhecer profissionalmente, para quem sabe lá num futuro, porque a gente vai fazer aqui um caminho com essas pessoas, elas serem realmente seus alunos de personal, tá bom? Serem seus alunos de personal presencial. Então a primeira tarefa, a primeira atitude que você tem que fazer é alinhar, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, ó, isso é o primeiro, você vai alinhar
tudo que está postado com o seu público, tá bom? Então aqui tem que estar alinhado. Aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa muito básica, talvez básica, mas não tão básica. Até isso a gente tem que prestar atenção. Cuidado com os nomes que vocês colocam no perfil de vocês, né? Porque até o nome que nós colocamos no perfil é importante, porque o nome já tem que conectar com o público. O nome já tem que conectar com o seu futuro aluno. Então, pensa bem no nome que você vai colocar, porque às vezes é um nome muito apelido, muito coloquial ou muito difícil, tá? Tem muito ponto, número, traço, ou é muito o seu apelido de infância, que é uma coisa muito, às vezes, infantil, né? Eu não tô dizendo pra vocês que tá certo, que tá errado. De novo, não quero ser a que elimina as coisas ou que dita regras. Eu só estou dando umas dicas pra vocês, porque até o nome do perfil de vocês, não necessariamente ele tem que ter a palavra personal, mas até o nome precisa se conectar com o público, tá bom? Aí, entendido tudo isso, desse nosso primeiro passo, que é o primeiro passo onde você tem mais contato, tá? Dentro das nossas estratégias, aqui está a maior quantidade de pessoas que nós teremos contato, ok? Nós vamos passar para a nossa segunda estratégia. E vocês podem ver, ó, que eu até coloquei em tamanhos diferentes, tá? O que significam esses tamanhos diferentes? Significam que a quantidade de pessoas vai diminuindo. Então aqui, nessa primeira parte, pelo Insta, pelo Face, pelo YouTube, nós temos contato com muitas pessoas, tá? E você vai falar assim, mas eu queria que todo mundo que me conhecesse aqui, eu conseguisse ter como aluno. Aí deixa eu te falar, cuidado com o que você deseja, porque seria impossível. Só se você nunca mais dormisse, mesmo assim não daria, tá bom? Por quê? Porque aqui, gente, aqui no primeiro passo, nós temos pessoas de outros estados, às vezes de outros países, que podem ter contato com você, que podem te conhecer, que podem se interessar, que podem ser engajadas aí nos seus projetos, nos seus conteúdos, gostar de você, de como você explica, de como você vive sua vida, de como você faz o seu trabalho, de como você atende os seus alunos, tá? Então aqui é uma quantidade imensa de pessoas, tá? É uma maior quantidade de pessoas, e aqui desta maior quantidade de pessoas nós vamos afunilando, tá? Por que nós vamos afunilando? Exatamente por isso que eu falei para vocês, ó. Aqui nós temos muitas pessoas, né? Nessa primeira parte, mas tem pessoas de outros estados, de outros países, de outros bairros, porque aqui você vai filtrando. É o seguinte, todas essas pessoas, lembrando que você já está conversando com o seu público, né? Já estamos conversando, já estamos falando a língua deles, estamos tirando aqueles posts, aqueles conteúdos que não combinam com um perfil profissional, ou criamos um profissional, combinado? Dessas muitas pessoas, terão provavelmente pessoas que vão comentar mais nos seus posts, pessoas que vão te chamar no inbox ou no direct, como vocês queiram chamar. São pessoas que vão começar a fazer uma conexão mais direta com você, um contato mais direto com você, tá bom? Você vai identificando essas pessoas. Então, o que acontece? Essas pessoas que começam a se engajar mais, tá? Então, são as pessoas que mais se engajam e você percebe que são possíveis alunos presenciais. O que você pode fazer? Olha outra dica.
você pode trazê-las para o seu WhatsApp. Você pode, em algum momento, no inbox, perguntar para elas: posso te mandar um conteúdo via WhatsApp? Posso te mandar um oi via WhatsApp? Posso te mandar um convite via WhatsApp? Oi, tudo bem? Vejo que você sempre vê meus posts, que você sempre comenta. Eu vou dar uma aula especial, vou fazer um evento. Posso te mandar um convite via WhatsApp? Então você pode, lógico, gente, olha, sempre com respeito, sempre com gentileza. O respeito eu acho que é a palavra mais importante, respeitando o espaço do outro, respeitando o tempo do outro, sem ser agressivo, sem ser incisivo, sem ser comercial demais, tá bom? Porque senão, de repente, a gente parece telemarketing. Sabe telemarketing? Que fica te... Ai, você não aguenta mais? Aí aquele número fica tocando e liga 10 vezes pra você e manda 20 mensagens e 30 mil áudios. Sabe aquela coisa chata que você quer deletar? Então, nós não podemos ser essa pessoa chata, tá? A gente não pode ser esse contato que o nosso futuro aluno quer deletar. Quer tirar da frente dele, porque ele não aguenta mais. Você mandar oi, você mandar convite, você mandar promoção, você mandar desconto, né? Então, cuidado, tá? Cuidado, porque nós estamos fazendo um contato mais direto. Isso não quer dizer que essa pessoa é sua íntima, tá bom? Então, assim, a gente tá tentando um contato mais direto. Nós estamos tentando ter acesso mais direto com essas pessoas. Que pessoas? Futuros alunos para a aula presencial. E aí, como você pode fazer isso? Você pode fazer isso oferecendo conteúdos, oferecendo convites. Certo? É uma boa estratégia, né? Que é exatamente o tema da nossa aula hoje. O que são conteúdos? Ai, mas como assim conteúdos? Por exemplo, você pode fazer um vídeo explicando sobre um exercício, falando sobre ele, por que fazer assim e não assim, qual é o foco desse exercício com esse posicionamento dos pés ou com aquele posicionamento dos pés. Você pode fazer um vídeo explicando a construção de um exercício mais complexo, ou você pode fazer um vídeo ou uma foto de algum conteúdo técnico, de alguma aula sua, de alguma coisa que interesse essa pessoa, esse consumidor final, que é o que? Um futuro aluno. Então, gente, não é como eu disse, que eu dei o exemplo do meu feed, né? Por exemplo, o meu feed, ele não oferece essas coisas para o aluno final, para o consumidor final, para os meus alunos, né? Porque não é o meu intuito neste momento com as minhas redes sociais. Eu faço alguma coisa nesse sentido no History, tá? Então até os meus alunos, que já são meus alunos, sabem que muitas coisas que eles querem saber, muitas dicas, meu dia a dia, o que eu comi, o que eu treinei, dica de exercício para eles. Para ele, aluno, consumidor final, está no meu History. No meu feed tem conteúdos, tem informações técnicas, tem exercícios, tem muita coisa para vocês, que são personagens, que são professores para o profissional de educação física, porque você é o meu público, você é o meu foco. Então, é isso que o aluno tem que se perceber. Quando ele entra lá no seu feed, quando ele vê os seus posts, os seus vídeos, os seus conteúdos, e aí, quando ele recebe lá no WhatsApp dele, que você já conseguiu, né? Então aqui, ó, esse daqui veio pra cá, num contato mais direto. O que você oferece para ele? Você oferece para ele conteúdos e convites que o interessem, tá? Que possam mudar de alguma forma os treinos dele, que possam incentivá-lo, que possam motivá-lo. Você pode disponibilizar alguns treinos, curtos treinos,
Preste atenção nas imagens que você coloca, presta atenção nas informações que você coloca. Não precisa ser uma palestra, não precisa ser um conteúdo de 1 hora. Podem ser pequenos vídeos, pode ser uma foto motivacional com uma frase motivacional. Comunique-se com essas pessoas, tá bom? Aí, quando você tem o contato do WhatsApp e vai mandar para ele, você pode mandar diretamente para ele. Ok? Você pode mandar lá no WhatsApp dele para você ir estreitando esse relacionamento. Por isso que aqui no WhatsApp tem menos pessoas do que aqui, tá bom? Então aqui no WhatsApp você pode oferecer conteúdos e convites. Ah, mas o que seriam convites? Convites, no caso, se você, por exemplo, dá aula coletiva, você pode convidar essa pessoa para ir fazer uma aula com você. Se você vai fazer um evento, você pode convidar essas pessoas para ir ao evento. Por quê, gente? Entende-se que essas pessoas aqui, tá, nesse caminho que nós estamos fazendo. Essas pessoas aqui ainda não te conhecem presencialmente. Então, o que nós queremos, né? Aqui já estreitou, ó. O que nós queremos mais ainda, estreitar. Nós queremos, além desse contato direto, né, por WhatsApp, além de entregar conteúdos e fazer convites, nós queremos realmente conhecer essas pessoas. Eu quero que você consiga conhecer as pessoas. Porque a gente não tá falando de um produto final, que é um produto presencial, então é de extrema importância que eles te conheçam. Que eles te vejam pessoalmente. Vejam você sorrir, vejam você falar bom dia, muito obrigada por ter vindo, nossa, que legal que você aceitou o meu convite. Sabe quando alguém vai numa festa na sua casa, que você convida aquele monte de gente, mas quando aquela pessoa chega, você fala, nossa, que bom que você veio, muito obrigada por você ter vindo, e aquela pessoa se sente especial, ela sente que realmente você queria que ela estivesse ali. Então, é isso que a gente tem que conseguir. Olha só, aqui ó, a gente estreita a relação, mas qual é o nosso objetivo aqui? Conhecer a pessoa pessoalmente, não é só você conhecer, é a pessoa te conhecer, porque quando ela te conhecer, ela tem que se encantar com você. Se aqui ó, ela já te conheceu, ela já se interessou, ela já se engajou, você conseguiu um contato mais direto com ela, você conseguiu o contato do WhatsApp dela, você está mandando para ela conteúdos, fotos, frases motivacionais, você mandou alguns convites, ela nunca apareceu e de repente ela aparece numa aula, ou num convite, ou num evento, ou num treino, qualquer coisa que você a tenha convidado. Então, gente, aí ela te conhece. Aí ela vai ter contato com você, pessoa. Ela já passou por tudo isso. Aqui, quando você consegue conhecê-la pessoalmente, tudo tem que fazer sentido para ela, tá? Tudo. E tem que ser incrível te conhecer. Tem que ser mais incrível do que tudo isso. Por isso que eu falei para vocês que aqui são estratégias que nós estamos focando na aula presencial, no aluno da aula de personal trainer presencial. Porque aí eu vou te falar, quando esta pessoa te conhece, tudo aqui tem que ter valido a pena e tem que ser mais incrível do que qualquer post, do que qualquer vídeo, do que qualquer conteúdo, porque ela te conheceu. E como o nosso serviço, ele é presencial, o nosso atendimento, ele é presencial e não é um atendimento online, não é um atendimento à distância. Então, o que tem que ser mais incrível para aquela pessoa? A sua presença. A sua presença tem que ser algo que a encante. Ela tem que sentir-se muito bem de te conhecer, certo? E aí quando ela te conhece, quando ela aceitou o seu convite, quando ela foi treinar na sua academia, que você trabalha,
Naquele horário que você trabalha, por exemplo, se você trabalha na sala de musculação, você pode convidá-la para ir treinar na academia no horário que você atende, para ela te conhecer. Não é verdade? Você pode convidá-la para ir fazer uma aula coletiva com você. Lógico, isso tudo com autorização de onde você trabalha, né? Ou você pode promover um evento no parque e convidar essas pessoas, junto com alunos seus, ou se você ainda está captando alunos, começando aí a sua jornada, você pode convidar amigos e aí você convida todas essas pessoas. Enfim, faça com que essas pessoas te conheçam presencialmente. E te conheçam presencialmente, se encantem por você e se sintam muito bem na sua presença. Que elas se sintam honradas em estar ali com você, assim como você está se sentindo honrado por elas estarem ali. Isso é muito importante, tá, gente? Muito mesmo. Mais importante do que tudo. E aí, quando eu falo pra vocês que quando ela te conhece presencialmente, tudo tem que valer a pena, a gente vai para um ponto crucial de tudo que eu tô falando para vocês. Um ponto que tem que ser, aí tem que ser regra, tá? Aí, eu que não queria aqui ditar regras, vou ditar uma regra. Desde aqui, ó, desse nosso primeiro passo. Desde tudo que a gente posta, de tudo que você mostra para as pessoas, de quem você se mostra, você tem que ter integridade. Tem que ser você, tá? A pessoa não pode te ver de uma forma nas redes sociais, tá? E de repente, quando ela te conhece, ela toma um susto. Ai, meu Deus. Sabe aquela coisa? Sabe mulher muito bonita que você vê na revista, que você vê na festa, toda maquiada no make, no salto, no linda, e depois, quando você vê sem maquiagem, sem escova, sem make, sem produção, você toma um susto? Não pode ser isso, gente, não pode. Você tem que ser íntegro, tá? Nós não podemos ser uma pessoa na rede social e aí pessoalmente, presencialmente, outra pessoa. É importante, isso é uma regra. É importante que tenhamos integridade, tá? A pessoa não pode te conhecer pessoalmente e falar, nossa, pensei que ela fosse muito mais legal, pensei que ela fosse muito mais simpática, eu pensei que ela fosse muito mais acolhedora, muito mais motivadora, muito mais sorridente, sei lá, qualquer coisa. Ou, ai, pensei que ela fosse tão séria. E aí, tá aí, ó, fazendo essas brincadeirinhas, falando palavrão na frente dos alunos. Não sei, gente, tô dando exemplos aqui, tá? Tô dando exemplos assim, de que você não pode parecer uma pessoa e na presença ser outra. No presencial ser outra, a pessoa toma um choque. Então, tudo que a gente tá falando, que eu tô falando pra você, que quando o aluno te conhece, ele tem contato com você pessoalmente, ele se espanta, ele se surpreende positivamente. Tudo isso que eu tô falando pra vocês só acontece se você teve integridade desde o começo. Ele não pode ter o contrário. Ele se espanta, ele se surpreende negativamente. Toma um susto. Olha e fala, ai meu Deus, acho que não foi na aula dessa pessoa que eu vim, não. E aí, gente, é o que eu tava falando. Eu não quero dar muitos exemplos, porque tem público pra todo mundo, tá? Você tem que ser quem você é. E as pessoas vão se identificando com você, né? Lembra que a gente falou daqui, ó? Vão fazendo essa ponte como você é. O que eu falei pra você é que você precisa se mostrar, se construir profissionalmente, que o máximo que você puder separar, pode até fazer outro perfil, melhor, mas seja quem você é. Por exemplo, eu tenho um grande amigo que trabalha com treinamento militar. Treinamento militar é um método, né? Tem uma característica, ele tem o jeito dele, é o jeito deles ministrarem o treino, os gritos, os incentivos, os exercícios. Eu, por exemplo, além de trabalhar como personal trainer, eu também trabalho com Pilates. Então, eu não posso dar uma aula de Pilates como se eu estivesse dando um treinamento militar.
Entenderam? Então não tô dizendo que uma coisa é melhor que a outra, elas são diferentes. Entenderam? Então, por isso que eu tô falando pra você, não é pra você ser igual a ninguém, é pra você ser você mesmo, mas que seja profissional e que fale com o público que você quer falar, tá bom? E aí nós vamos para a nossa terceira estratégia, né? Porque a gente já fez toda essa primeira estratégia, que em quantidade é a nossa maior estratégia, tá? Então aqui tem mais pessoas, ó, muito mais pessoas, tá? Aqui tem menos pessoas, né? Porque nós passamos para cá as possíveis, tá bom? E aqui tem menos pessoas ainda. Por quê? De todas essas pessoas que você passou para o seu WhatsApp, que você oferece conteúdo, que você oferece convites, que você quer que a pessoa te conheça, nem todas as pessoas querem também, nem todas as pessoas aceitam também. Então, por isso que aqui ainda vem menos pessoas, que é quando a pessoa daqui passou para cá, te conheceu pessoalmente e você conseguiu que ela te conhecesse, que ela fizesse uma aula, pode ser um evento, pode ser uma aula de musculação, pode ser uma aula coletiva, ou melhor ainda, pode ser uma aula experimental. Gente, que incrível! Se você conseguir daqui, ó, convidar a pessoa para fazer uma aula sua experimental de personal trainer, aqui, pronto. Palmas para você. Amei. Tá ótimo. Porque, gente, aqui ela vai vivenciar o que você quer vender para ela, o que você faz de melhor, que é a aula presencial de personal trainer, que desde o começo do nosso conteúdo nós estamos falando que é o nosso foco. E aí, tenho outras dicas para você. Se você conseguiu nesse contato tão direto aqui, né? Chamá-la para várias coisas, para várias possibilidades de experiências com você pessoalmente. Mas se você consegue uma aula experimental com ela, um horário com ela, perfeito. E aí eu vou te dar uma outra dica, que é, chegado a esse agendamento, então você conseguiu agendar com ela o seu horário com ela, né? Você já está colocando ela na experiência real do que pode ser o seu contrato com ela, né? Você está colocando ela na realidade. Ela está indo aonde você dá aula ou você está indo até ela, né? Então, além dela te conhecer pessoalmente, você vai mostrar para ela o que você faz e como você faz. Olha que incrível, gente. Aí, antes de dar essa aula, sabe o que eu vou falar para vocês? Que vocês podem mandar para essa pessoa antes da aula, tá? Já para ela perceber o quão profissional você é, o quão qualificado você é e o quanto você se preocupa realmente com os objetivos dos seus alunos. Como você tem responsabilidade e comprometimento real com isso. Sabe o que você vai fazer? Você pode enviar para o WhatsApp dela, naquele mesmo que você fez o agendamento da aula, tá? Nesse caso, gente, eu já tô falando da aula experimental, tá? Não tô falando do evento ou dela ir treinar na sala de musculação na hora que você trabalha, tá? Nesses casos ainda não. Mas quando você conseguir marcar a aula presencial com ela, antes da aula presencial, da aula experimental, que não deve ser cobrada, tá? Você vai mostrar para ela o que você faz e como você faz perfeitamente. Você pode enviar para ela um mapeamento de valor. Aí você vai falar, ai meu Deus, mas o que é isso? Então, para ajudar vocês, ó, o meu mapeamento de valor fica lá na bio do meu Insta. Vocês clicam lá e vocês têm acesso a esse mapeamento, tá? Aí eu vou falar para vocês o seguinte, não esqueçam, é importantíssimo vocês assistirem a aula, tá? É uma aula de quase 1 hora aí que explica para vocês
detalhes de cada pergunta, por que vocês têm que perguntar cada coisa que está ali, o que as respostas vão te dar de valor para o seu trabalho, tá? As perguntas e as respostas todas têm um porquê, todas têm um significado para que você consiga construir essa sua aula experimental um show de aula. Essa aula, ela tem que ser uma experiência para esse aluno. Tem personagens que cobram a aula experimental, mas aí eu vou dizer para vocês o seguinte: isso é mais para frente na nossa carreira, tá bom? Se você está começando agora, se você está captando alunos, se você está conseguindo colocar alunos na sua agenda, o ideal é que não tenha uma cobrança sobre essa aula experimental, tá bom? Mas lá mais pra frente, quando você começar a ficar com a agenda muito apertada, quando você já tiver muitos alunos, quando o seu tempo for mais restrito, quando a procura pelo seu trabalho for maior do que você tem horários, aí você pode repensar sobre as suas aulas experimentais, tá bem? Mas, a princípio, ela não tem custo. Ela é exatamente para que o seu aluno, né, porque agora ele é um quase aluno, ele experimente o seu serviço, o seu produto, a sua aula, e se essa aula ela for montada, ela for fundamentada num mapeamento de valor que você já enviou para o seu aluno, futuro aluno, ele já percebeu que você tem processos, ele já percebeu que você tem uma conduta profissional de responsabilidade. Olha que importante isso, gente. Não é, dou qualquer aula, dou todas as aulas experimentais iguais. Não. Se ele te responde esse mapeamento, se você tem o seu mapeamento, usa o seu, tá bom? Não tem problema. Mas se você quiser ver o meu, eu disponibilizo lá na bio para você e tem uma aula explicativa sobre todo ele para você entender por que eu pergunto cada coisinha que tá ali, o que as respostas me dão de significado e o que elas podem fazer por você, tá bom? Então, se ele percebe que você tem já toda essa conduta, ele já chega nessa aula experimental diferente, ele já se sente respeitado, ele já se sente cuidado, ele já se sente importante, porque ele sabe que você montou essa aula para ele, por isso que ele respondeu o mapeamento. Então, olha só, personal, meu Deus do céu do Santo Cristinho, não vai me mandar o mapeamento e nem ler o mapeamento da pessoa. Aí durante a aula você pergunta para ela coisas que tá no mapeamento. Sabe por quê? O aluno vai falar, mas para que então que me mandou aquele negócio? Aquele monte de pergunta, meu Deus do céu, você tá me perguntando tudo de novo? Você já tem que saber as respostas, tá? Você vai ler o mapeamento. Você vai estudar o mapeamento. Você vai focar nos objetivos dele ou dela, né? Lógico, você não vai entregar resultado na primeira aula, mas na sua aula experimental vão aparecer mais exercícios, mais metodologias, mais técnicas voltadas aos objetivos daquele aluno. Tá bem? Então ele tem que perceber que é uma aula personalizada assim, que você estudou o mapeamento e que você preparou aquela aula para ele. Combinado? Aí ele faz a aula com você, ele ou ela, né? A aula experimental. Eu não esqueci daqueles alunos do evento, da aula coletiva, tá? Não esqueci, tá, gente? É que esses alunos que foram na sua aula coletiva, que foram num evento, é para você fazer com esses também um convite para a aula experimental, porque o nosso principal objetivo é a aula experimental. Para quê? Para transformar esse futuro aluno em aluno de certo, ok? Então, por isso que aqui, ó, é uma menor quantidade que chega aqui, porque realmente é um processo que vai selecionando, né?
vai selecionando. Selecionar não é eliminar, tá bom? Olha só, não é porque aquela pessoa que você tem um contato direto no WhatsApp, que você manda conteúdos, que você manda convites, não é porque essa pessoa nunca vai em nada, ou essa pessoa, de repente, depois de um tempo, você a chamou para fazer uma aula experimental com você e ela não aceitou, não é para você eliminar ela da sua vida, tá bom? Então continua falando com ela, pode falar, tudo bem. Só que algumas dessas que vão te conhecer presencialmente e das que vão te conhecer presencialmente, algumas vão aceitar fazer uma aula experimental e das todas que fizerem aulas experimentais, algumas ou alguns se transformarão em seus alunos. Vocês entenderam como são estratégias que vão selecionando? Aí quando a gente chega aqui, né, então aquele futuro aluno fez a aula experimental e tá assim, sabe quando a pessoa tá quase pisando com os dois pés para dentro? Quase entrou para sua agenda de alunos, certo? Como? Porque ela fez uma aula experimental incrível. Eu tenho um conteúdo, gente, que fala só de aula experimental, é maravilhoso, tá? Então, essa pessoa fez uma aula experimental incrível. Depois da aula experimental, que isso é uma coisa que tá lá no conteúdo, que fala só de aula experimental, mas eu vou falar aqui de novo, já que nós estamos nessa sequência e que é super importante. Logo após a aula experimental, é muito importante que você tenha uma conversa de valor. Uma conversa de valor sobre a aula experimental, sobre o que a pessoa sentiu, sobre o que ela quer, sobre cruzamento de agendas, quais são as possibilidades de horário, lugar para ser atendido, se é na academia, se é no condomínio, se é na casa, qual horário. Essa conversa que eu falo de valor não é uma conversa só de valor de dinheiro, tá bom? É uma conversa de valor de informações, é uma conversa de alinhamento e de preferência essa conversa ela tem que acontecer logo após a aula experimental. Isso eu falo lá no conteúdo de aula experimental, que você na sua agenda tem que desprender para a aula experimental 1h30. Não 1h30 de aula, mas 1 hora de aula e meia horinha para conversar com esse aluno com calma, tá? Para olhar no olho dele, para ouvir os feedbacks, ouça, deixa o aluno falar. Qual é a história dele, com quem ele já fez aula, como ele já foi, se é ex-atleta, se era magro e ficou mais cheinho, se casou, se ficou grávida, enfim, eles nessa conversa de valor, olha que interessante isso, gente, essa conversa de valor, ela se soma ao mapeamento, tá? É uma soma aqui, ó, ok? Então, você tem muitas informações no mapeamento, mas muitas vezes aqui na conversa de valor, eles nos dizem mais e mais. E aí, anota, tá? Porque de cabeça a gente esquece, tá? Você acha que vai lembrar de tudo, de repente já não lembra nada, tá? Não lembra que aluno falou o quê? Então, assim, anota. Assim como você tem que guardar o mapeamento para de vez em quando você resgatá-lo, ler, ver o que a pessoa respondeu ali, da mesma maneira que você tem que ter o mapeamento guardadinho, seja digitalmente no seu WhatsApp ou no seu computador ou até na folha impressa, é importante que você anote o que você falou nesta conversa de valor. E aí, nesta conversa de valor, aí você vai falar sobre os seus valores, tá? Mas primeiro você vai ter toda essa conversa, essa troca de informações, você vai ouvir o seu aluno sobre o que ele já viveu, o que ele realmente quer com o trabalho de vocês, porque às vezes o que ele escreve não diz tudo o que ele quer, então ele pode te dizer mais aqui, tá? Então ouça tudo, depois de ouvir, você vai falar sobre possíveis horários, depois você vai falar sim sobre os seus valores. E aí eu tenho outra dica.
quando você for falar dos seus valores, eu te dou a dica de você ter sim uma tabela. Isso eu acho muito, muito bacana para o personal trainer. Porque eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de ir em algum lugar para comprar alguma coisa, né? Ou para contratar um serviço e não tem tabela. E aí você não tem ideia, você não sabe se aquilo é caro, se é barato, se vale aquilo ou se não vale, ou se a pessoa tá dizendo aquilo pra você porque ela acha que você tá com muito dinheiro ou que você não tem dinheiro nenhum, não sei. Sabe aquela coisa, gente, que a gente tem a impressão, não sei se vocês têm essa impressão, essa brincadeira bem antiga de que quando o homem leva o carro para consertar é um valor, quando a mulher leva é outro valor? Então, isso é muito ruim, porque isso para o consumidor, para o cliente, no caso de nós, para o nosso aluno, é ruim. Porque fica sempre aquela sensação de que será que eu tô pagando mais ou menos que aquele? Será que aquele aluno paga a mesma coisa que eu? Sabe? É estranho. Então, se você tem uma tabela, olha, os meus valores são esses, você pode negociar os seus valores, tá bom? Você pode negociar, você pode abaixar um pouquinho para cá, aumentar um pouquinho para lá, você pode ter valores para plano mensal, para plano trimestral, para plano semestral. Eu, particularmente, trabalho até o plano semestral, tá bom? Porque o anual é uma coisa que amarra muito, às vezes assusta o aluno. Eu nunca tive, apesar de terem alunos que estão anos comigo, mas nesse primeiro contato eu nunca tive muita adesão de plano anual. Então, no caso, a minha tabela é de plano mensal, de plano trimestral e de plano semestral. E eu tenho uma tabela sim, inclusive que durante essa conversa de valor, eu envio no WhatsApp do aluno e ele abre a tabela ali, na minha frente. Ele já vê os valores ali, ele já analisa, a gente já negocia, é possível para você, como é esse valor para você, você gostaria uma vez, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, enfim. É tudo uma questão de negociação, de conversa, de entendimento, mas é importante que o cliente, o futuro aluno, ele tenha clareza de valores, para que ele não se sinta enganado, para que ele sinta e veja que tudo com você é claro, que você tem uma conduta ética, que você é honesto, honesta, tá bem? Que esses são os seus valores, esse é o valor do seu produto, da sua aula presencial. Ali está o valor de tudo que você estudou, de tudo que você aprendeu, da experiência que você tem. Então, isso é muito importante para vocês que estão começando entenderem que realmente tem uma diferença de valores entre o professor que é recém-formado e o professor que já está no mercado faz tempo, porque sim, nós vamos adquirindo com o tempo, com o passar dos anos, cada vez mais conhecimento. Aliás, eu quero que vocês façam isso, tá? É muito importante estudar sempre. Conhecimento nunca é demais e a gente nunca sabe tudo. Então, conhecimento só agrega e com certeza isso vai agregar em valores financeiros para o seu atendimento com o passar do tempo. Além das experiências que você vai vivenciar, de todos os resultados, de todos os alunos que você vai ter, enfim, tudo isso reflete no valor do seu atendimento, da sua aula, tá bom? E aí você tem essa tabela que você apresenta nessa conversa de valor para o seu aluno e aí eu vou te falar, se você realmente passou por todos esses passos a passos, provavelmente este aluno te contrata. E aí você, enfim, se transforma no personal trainer desse aluno, que tem que ser incrível para ele e para você também, tá? É importante que além de todas essas estratégias digitais que nós fomos selecionando, ele perceba que você realmente é como você mostra aqui, que você realmente é a pessoa por quem ele se interessou, a pessoa por quem ele fez todo esse caminho e te contratou,
tá? Cuidado com isso também, cuidado para não cair na mesmice, cuidado para com o tempo não cair a qualidade do seu trabalho, o seu atendimento, cuidado para com o tempo você não chegar só atrasado, você só desmarcar a aula, você dar sempre a mesma aula, enfim, tem tantas coisas que podem acontecer negativamente que só depende de você, né? Sabe aquela coisa que a gente, assim, sempre fazendo um paralelo a coisas mais fáceis de se entender, né? Sabe quando a gente se apaixona por alguém e aí essa pessoa faz tudo por você e te traz flores, e te traz presente, e te leva a jantar onde você gosta, e te leva a viajar, e tudo é lindo, e tudo é perfeito, aí com o tempo vai se transformando em outra pessoa, em outro relacionamento. Isso não é triste, gente? Olha, lógico, ninguém precisa viver a vida como se fosse o primeiro mês de namoro, né? Mas nós não podemos fazer isso com o nosso aluno. Nosso aluno, com o tempo, ele não pode se desinteressar de nós. Tá? Ele não pode se desencantar, se decepcionar, sabe todos os Ds ruins? Então pensa, ele te conheceu, ele se interessou, ele se engajou, aí com o tempo ele está se decepcionando, se desinteressando. Você está fazendo um caminho inverso. Não pode, tá? Você tem que manter. Você, por isso que eu disse para você tem que ser íntegro desde aqui, ir selecionando, o aluno te contrata e aí a sua história com esse aluno começa e aí eu vou te falar, tem que ser uma linda história, tem que ser uma história verdadeira, você tem que ser a pessoa por quem ele se interessou, por quem ele quis conhecer, por quem ele se dispôs a fazer uma aula experimental e por quem ele contratou. Essa pessoa você tem que ser para ele no dia a dia. E isso demanda bastante disciplina, bastante força de vontade, profissionalismo e muito conhecimento, tá bom? Então, olha só, gente, eu vou fechando esse conteúdo das nossas estratégias digitais, pensando que vocês entenderam que nós vamos selecionando, que aqui nós temos ferramentas com uma maior quantidade de pessoas e aí nós vamos afunilando até chegar na aula experimental e posterior à aula experimental, de preferência imediatamente, nós convertemos essa pessoa a ser nosso aluno de personal trainer presencial. Então assim, muito boa sorte para vocês. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que a partir deste instante vocês já corram lá nas redes sociais de vocês e deem uma analisada nas redes sociais como se vocês não se conhecessem e respondam aquela nossa perguntinha: quem é você para as pessoas que te veem na rede social, tá? Então, eu espero ter mesmo ajudado vocês, espero que vocês tenham muito sucesso e me contem nos comentários, falem comigo, podem mandar inbox também, quem não quiser aí escrever nos comentários, falem comigo sobre essas estratégias, quais que vocês aplicam, o que eu ajudei vocês, ou se vocês pensam diferente também. Eu estou sempre aberta a aprender, tá bom? Isso daqui, como eu disse para vocês, foram estratégias que eu fui aprendendo, que eu fui estudando, que eu fui experimentando, que foram dando certo para mim, mas eu quero também saber de vocês quais as estratégias que vocês usam e que vocês também possam me ensinar. Nós podemos sempre trocar informações e eu estou sempre aqui, sempre disponível a vocês. Um beijo enorme, muito obrigada e muito sucesso aí nas suas mídias sociais na busca de alunos para a aula presencial.